boa noite. Está começando na sua TV Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade, de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas e 30 minutos. Eu quero informar até para você, telespectador, que dessa segunda, ou melhor, até sexta-feira, hoje, quarta-feira, nós temos hoje, amanhã e sexta-feira o programa vai ao ar a partir das 22h30. A direção da TV, nós temos como bandeira da TBO a TV Cultura, e existe uma situação que está ocorrendo de enquadramento, de formatação, de programa com as programações nacionais, e o nosso programa, a partir de segunda-feira, ele vai ao ar a partir das 23 horas. E nós vamos ganhar mais 15 minutos de programa, então nós vamos ao ar às 23 horas e nós vamos até meia-noite, a partir de semana que vem. Então você que ligou sua televisão agora, a partir da semana que vem, o programa Veracidade vai ao ar às 23 horas e termina à meia-noite certinho. Então nós ganhamos 15 minutos e o programa vai passar a ter 1 hora de duração. Hoje, quarta-feira, hoje é o Dia Mundial do Demolei, né? E nós trouxemos aqui, convidamos o mestre do capítulo do Demolei, o mestre conselheiro regional, Ricardo Butaca. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui podendo falar da nossa querida ordem no seu programa. Muito obrigado. E hoje nós temos um tema polêmico, muito polêmico, que nós vamos discutir aqui, discutir de forma saudável, com o grupo dos 100 amigos lá de Várzea Grande, nossa querida co-irmã Várzea Grande, especialmente ali do pessoal do Cristo Rei. Nós vamos falar com o grupo dos 100, com o seu presidente, sua diretoria, assim como o comandante do 2º Comando Regional de Várzea Grande, o coronel PM Coneza, que vai estar aqui discorrendo de um projeto extremamente polêmico, o qual eu peço a você, telespectador de Mato Grosso, da nossa querida Baixada Cuiabana, especialmente aos moradores da nossa Várzea Grande, aos moradores de Várzea Grande, fiquem conectados com o programa Veracidade. No 2º e 3º bloco, nós vamos estar com o grupo dos 100 e o comandante do 2º Comando Regional da nossa querida Várzea Grande, aqui com você, telespectador. E eu quero cumprimentar a todos os moradores de Várzea Grande, nossa querida Baixada. Tenham uma boa noite e vamos ficar aqui assistir esse programa que com certeza hoje promete. Eu quero começar falando com o nosso mestre conselheiro regional, Demolei. O pessoal que está em casa, de repente pergunta, mas o que é isso? Aí eu faço uma pergunta para o senhor, o que é a Ordem Demolei? Bem, a Ordem Demolei ela é uma ordem para rapazes de 12 a 21 anos, uma ordem fraternal, que foi fundada no ano de 1919, e que tem como intuito formar esses jovens para a sociedade como cidadãos e como líderes dentro da esfera em que eles vivem. Tá. Hoje o Demolei, a ordem está fazendo, ela foi fundada quando? Hoje é o Dia Mundial do Demolei, então se comemora no mundo o aniversário da ordem. Ela foi fundada quando? Quem que foi o pioneiro, o precursor dessa ordem no Brasil, porque ela já está aqui, segundo dados aqui, de 1314, é isso? Não, em meados de 1980 ela veio para o Brasil. Veio para o Brasil, né? Eu falo Isso. Ela em termos de mundo, ela já foi criada antes. Ela foi criada no ano de 1919, na cidade de Kansas City, pelo maçom Frank Charmant. A Ordem Demolei é uma ordem de organização de juvenil paramaçônica que é patrocinada pela maçonaria. Justamente nessa época que tinha acabado de terminar a Primeira Guerra Mundial, os jovens dos Estados Unidos estavam, muitos deles, órfãos de pai, né? E com o intuito de dar a eles uma visão paterna, uma entidade paterna, o maçom Frank Charmant, ele fundou essa ordem porque ele estava ajudando um garoto chamado Lois Lower, e a partir daí juntou-se um grupo de amigos, e esse grupo de amigos foi crescendo e crescendo, e se tornou nessa potência que hoje é a Ordem Demolei, com mais de 8 milhões de membros no mundo inteiro e 200 mil só no Brasil. Interessante, hein? E dentro dessa ordem, vocês são regidos aí, deve ter uns princípios. Quais são os princípios da ordem? Os princípios que nós chamamos de virtudes cardeais são amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo.
Esses princípios, essas virtudes, elas norteiam a conduta do Demolei dentro da sociedade. Nós utilizamos dela para se tornar um código de conduta. E esse código de conduta nós temos as nossas próprias leis, de como nos portar, de como ser cidadão. O ser cidadão, nós dizemos que para ser um Demolei você precisa ser útil à sociedade, né? Então, a partir disso, nós temos os nossos ensejos, as nossas virtudes que trazem e nos tornam e fazem os jovens se tornarem grandes homens, e o que é o nosso preceito. Vocês, dentro do Demolei, hoje você ocupa o cargo de mestre conselheiro regional. Sim. Como que funciona dentro da ordem a hierarquia? Parece que vocês também se subdividem em capítulos. Sim, sim. O capítulo funciona como se fosse uma filial de uma loja, né? É o primeiro cerne que o jovem vai ver quando se ingressa na ordem do Demolei. É lá que começa. O capítulo funciona, digamos, como a gente pode dizer, que ele funciona como se fosse uma empresa. E essa empresa é guiada sempre por um presidente. O presidente do capítulo, ele é o mestre conselheiro. O mestre conselheiro, aí nós temos toda uma hierarquia, que é a hierarquia da juventude e a hierarquia adulta. Nós temos duas partes, que os maçons cuidam também dos meninos para guiá-los, né? E nessa hierarquia nós temos o mestre conselheiro regional, eu como mestre conselheiro regional da primeira região, tenho na minha alçada a cidade de Cuiabá e Várzea Grande, e tem o mestre conselheiro estadual, nacional e internacional. Da mesma forma ocorre com as lideranças adultas, né, que são os que nós chamamos de tios maçons. Os tios maçons, eles também se subdividem em oficial executivo, que é como se fosse um equivalente ao meu cargo, o grande mestre estadual, o grande mestre nacional e grande mestre internacional. E tudo isso é feito com base numa hierarquia muito rígida que nós temos. De que forma que a maçonaria, você falou muito em maçonaria, os tios, de que forma eles trabalham com os Demolei? De que forma, qual que é o elo de ligação dentro dessa hierarquia da ordem? A maçonaria, ela trabalha patrocinando a gente, não só com financeiramente, mas ela coloca os maçons dentro dos capítulos, porque sem a maçonaria não funcionaria a ordem Demolei. Ela começou por iniciativa de um maçom. Então, os tios, que nós chamamos de tios maçons, eles estão lá para guiar os jovens a partir da sua experiência, né? Que como os maçons já são pessoas de meia idade, até mais velhas, eles guiam os jovens, eles fazem com que os jovens tomem os caminhos corretos da vida. Então, o Demolei hoje é um futuro maçom? Não necessariamente. O Demolei, ele pode ser que seja um maçom, mas para ser um futuro maçom, ele precisa de receber um convite da maçonaria para ingressar nela. Tá, e o telespectador, aquele jovem, aquele pai que está ali nos assistindo nesse momento, ele fala assim, não, eu queria que meu filho fosse um Demolei. De que forma esse jovem, e qual que é o limite de idade para ser um Demolei? De que forma ele procura a ordem e qual que é a idade mínima para ser um Demolei? Sim. A nível nacional, nós temos um projeto chamado Juntos Vamos Mais Longe. Esse projeto você pode entrar no site da Ordem Demolei Brasil, que é demoleibrasil.org.br, e procurar o capítulo mais próximo de você. Como funciona esse processo? Você também pode ser indicado por um membro da Ordem Demolei e por um maçom, né? E esse processo funciona da seguinte forma. Nós fazemos uma entrevista com o jovem, com os pais dele, vendo se ele tem um perfil correto para ser um Demolei. Porque a Ordem Demolei, a gente diz que não é reformatória. Ela é uma ordem para jovens de boa índole, né? Então, aí a gente faz esse processo que nós chamamos de sindicância e depois fazemos uma votação para ver se esse membro, esse jovem rapaz, ele é apto a ingressar na nossa ordem, né? Então, assim, como funciona de 12 a 21 anos, tem um tempo limitado. A partir dos 21, ele se torna sênior Demolei. Quando ele se torna sênior Demolei, ele também não deixa de ser Demolei, mas ele vai guiar os membros mais novos do capítulo, né? E da sua ordem. Que é o que você está fazendo hoje. Não, eu ainda estou como Demolei ativo, ainda estou na atividade. Só ano que vem, que eu tenho 20 anos agora, só a partir do ano que vem que eu vou me tornar sênior Demolei. E aí vou
guiar as gerações mais novas de demolês que vêm por aí a se tornar homens melhores. Você que ligou sua televisão, nós estamos entrevistando o Ricardo Butaca, que é mestre conselheiro regional da primeira região Demolei, hoje que é o Dia Mundial do Demolei. Ricardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A ordem foi criada em função que houve aquela guerra e os filhos órfãos, né, dos pais que foram para o campo de batalha, lá deram muitas baixas. Eu gostaria de perguntar esse capítulo, qual que é o trabalho social que o capítulo se desenvolve, esse trabalho, vocês para fazer parte do capítulo tem que ser realmente pessoas de boa índole, de boa formação, que realmente passa por uma sindicância. E qual que é o trabalho que vocês, se vocês desenvolvem algum trabalho, é claro, com o pessoal, as pessoas que são carentes, aquele jovem carente, já que vocês são extremamente jovens, estão numa faixa etária que chama atenção hoje. Nós temos um mundo hoje com drogas, com bebidas, com prostituição. Qual que é o trabalho que o Demolei desenvolve, ou se desenvolve esse trabalho na área de recuperação desses jovens? Sim, nós desenvolvemos diversos trabalhos. Veja bem, cada mestre conselheiro de um capítulo, ele tem um mandato de 6 meses. Nesse mandato, o mestre conselheiro ele tem que fazer pelo menos uma atividade cívica e uma atividade filantrópica, né? Nessas atividades, pode-se conscientizar a sociedade sobre questão de drogas, a questão da própria bebida, ou também a gente faz trabalho voluntário, visita asilos, adota certos projetos, e desses projetos a gente leva o nosso esforço, o nosso trabalho para dentro dele, né? Existem vários exemplos que eu posso citar, um deles é a obra social Lar Menino Chico, que nós ajudamos lá no bairro Mapim, em Várzea Grande. No interior também ocorrem diversos tipos de projetos que nós fazemos, como doação de fraldas geriátricas para asilos e tudo mais. A gente engloba um campo muito diverso de atividade de voluntariado e de atividade cívica para a sociedade. Porque, assim como eu disse, a gente tem que ser útil à sociedade como um Demolei. Tá, e hoje vocês são em torno de quantos hoje no capítulo que você representa, nesse conselho regional? Melhor, nessa primeira região. Aqui na primeira região nós temos 4 capítulos, e desses 4 capítulos nós temos 3 em Cuiabá e 1 em Várzea Grande, né? Esses capítulos eles podem ser encontrados até por meio do próprio site da Ordem Demolei Brasil, né? E como nós fazemos esse tipo de trabalho, você pode encontrar, querendo ou não, um Demolei passando na rua. São 200 mil no Brasil inteiro. E a partir do que você procurar e optar pela internet também, pode ser procurado via mídia social, você pode encontrar um Demolei e fazer o seu pedido de ingresso na nossa ordem. Tá, só para fechar, nosso bloco está quase que terminando. Acima do mestre conselheiro tem quem que é dentro dessa hierarquia, acima do mestre conselheiro, do lugar que você ocupa? Eu sou o mestre conselheiro regional, que estou acima do mestre conselheiro, e tenho o mestre conselheiro estadual. Certo. E logo em seguida o mestre conselheiro nacional e internacional. Segue toda essa hierarquia juvenil que nós temos dentro da Ordem de Demolei. Ricardo Butaca, né, esse jovem que é mestre conselheiro regional da primeira região, quero agradecer pela sua presença aqui no programa Veracidade, hoje, Dia Mundial de Demolei. Muito obrigado pela sua participação. E em seu nome quero agradecer e parabenizar todos os Demoleis do nosso querido estado de Mato Grosso, nosso querido Brasil. Nós vamos por um primeiro intervalo comercial e já voltamos com o G100 no nosso programa Veracidade. De volta com o segundo bloco no programa Veracidade. Você que ligou sua televisão, agora nesse momento nós vamos passar para vocês aqui essa entrevista de uma forma mais objetiva possível e um problema polêmico, mas antes, porém, eu quero cumprimentar os nossos convidados. Vou começar pela minha direita aqui, ao Sandro, conselheiro
do grupo dos 100, dos amigos do G100. Do G100, boa noite. Boa noite aos telespectadores e ao Luiz aqui. Quero cumprimentar o Coronel PM Conesa, que é o comandante lá do 2º Comando Regional de Várzea Grande. Olá, boa noite, Luiz, boa noite a todos. É um prazer estar aqui para nós falarmos de segurança pública, um tema tão importante para todos nós. E do lado esquerdo, com certeza aqui o nosso líder, que é o presidente do G100. Boa noite, líder. Boa noite, Luiz. Obrigado aí pela oportunidade. E boa noite a toda a população de Mato Grosso, em especial de Várzea Grande. Doutor Martiniano, boa noite, advogado, também acompanhando. Boa noite, Luiz, é um prazer estar aqui. Tá. Pessoal, é importante, eu fico feliz, né, de a gente estar aqui hoje com vocês, fazendo um trabalho. Até comentava no primeiro bloco, e no intervalo do primeiro bloco, eu nunca vi essa interação. Para mim isso aqui é uma coisa inédita, da forma como vocês vão ver. Eu vou colocar daqui a pouco no ar os prospectos do trabalho que o comandante aí do 2º Comando Regional de Várzea Grande está fazendo, e é muito importante. Mas é um projeto polêmico, eu volto a frisar, polêmico, e muito ousado, né, por esse grupo, principalmente pelo comandante lá do 2º Comando Regional de Várzea Grande. Várzea Grande é uma cidade que, infelizmente, está aí dentro das estatísticas apresentadas quase que semanalmente, índice de violência, assassinatos, assaltos. É tanta coisa que tem um grupo de amigos que se formou especificamente na região do Cristo Rei, com o presidente Hilder. Eu quero começar por esse grupo. Como que foi criado esse grupo de amigos? Ele foi especificamente criado com a finalidade de ver a questão da segurança, presidente? Obrigado aí pela pergunta. O G100 ele foi criado justamente pela necessidade que surgiu em Várzea Grande das pessoas se agruparem, discutir as ideias, uma melhora para Várzea Grande. Então o G100 foi criado para melhorar Várzea Grande. Uma pergunta, vocês criaram um grupo, né? E ele tem esse foco principal, que é ver essa questão da segurança. E eu queria até, daqui a pouco eu falo com o líder, falar com o coronel, que é o comandante do 2º Regional. Vocês estão com um projeto bastante ousado, entendeu? Que é a Lei da Vida. Eu queria até pegasse aqui esse panfleto. Coronel, como é esse projeto? Como que funciona esse projeto? Qual que é a ideia do comandante, o senhor como comandante do Comando Regional de Várzea Grande, qual que é a ideia dessa Lei da Vida? Então, Luiz, a Lei da Vida ela surge como uma das ferramentas que nós estamos trabalhando para fazer o enfrentamento à violência. A violência, ela praticamente está endêmica. O Brasil é um país em guerra, são mais de 50 mil pessoas mortas, assassinadas por ano, são outras 50 mil mortas no trânsito, 400 e tantas mil sequeladas. Então é um país em guerra. E a segurança pública precisa reagir a isso tudo, e nós temos uma série de medidas que nós estamos adotando para poder fazer, então, esse enfrentamento. Essa Lei da Vida é apenas uma dessas medidas. A Lei da Vida, ela trata especificamente de nós limitarmos o funcionamento dos locais que vendam bebida alcoólica para consumo no local. Nós temos estatísticas de que, especialmente os homicídios, eles estão relacionados com as drogas ilícitas, com as drogas lícitas, e aí nós temos a questão da impunidade. Então são os grandes vetores da violência. Com relação às drogas lícitas, que é o álcool praticamente, nós precisamos estar limitando o funcionamento de bares para que nós possamos então diminuir essa violência como um todo. Nós estamos propondo, através de uma lei de iniciativa do povo, porque em razão de toda essa polêmica, como você disse, realmente nós temos muitos interesses em jogo, e nós precisamos então fazer com que a sociedade se manifeste. Nós vivemos num país democrático, então o povo precisa se manifestar, o povo precisa fazer esse enfrentamento. Esse enfrentamento não é nosso, nós só colocamos a ideia e buscamos parceiros. O G100 é um grande parceiro que está apoiando esse projeto, mas nós temos aí as polícias como um todo, nós temos a Guarda Municipal, a Prefeitura de Várzea Grande, nós temos o CDL, a CIVAG, nós temos os conselhos de segurança
nós temos os presidentes de bairros, então as igrejas, clubes de serviço, eu sei que são vários segmentos que estão então envolvidos nesse projeto. Coronel, uma coisa que até dá para pegar aqui, né? Eu tive conversando, teve acho que foi na penúltima legislatura na Câmara Municipal, teve um vereador que apresentou um projeto justamente com esse mesmo foco, do fechamento de bares ou similares às 23 horas. E foi um problema polêmico, onde o sindicato da própria categoria entrou e infelizmente não foi consolidado. E essa questão que o senhor, esse projeto que o senhor busca esses parceiros, colocou aqui a Guarda Municipal, a Prefeitura, o Conselho de Segurança, a Associação de Moradores, o senhor não acredita que vai ter um enfrentamento com essa classe empresarial que, de certa forma, depende desse funcionamento? E, aproveitando essa mesma pergunta, a solução, essa é a única solução para resolver o problema da segurança de Várzea Grande? Respondendo já ao final do seu questionamento, não é. Nós temos inúmeras ferramentas, né? Essa é uma delas. A ferramenta mais importante que eu reporto é exatamente essa ligação das polícias com a sociedade. Porque a sociedade, ela sabe exatamente quais são os problemas da segurança, quais são os problemas da saúde, os problemas de infraestrutura. Então, na parte de segurança, essa sociedade precisa nos dizer quais são as suas dificuldades, onde estão os problemas e onde nós faremos esse enfrentamento. A Polícia Militar tem uma ferramenta muito importante, que é o 0800, que é um outro folder que nós fizemos, está aqui, que ele incentiva as pessoas a fazerem as denúncias anônimas. A pessoa sabe que a sua rua tem um marginal, tem um fugitivo, tem uma boca de fumo. Então, as pessoas precisam fazer essas denúncias. O 0800 é uma ferramenta muito importante, que é o 0800 65 3939. As pessoas não se identificam, passam as informações, essa informação chega na polícia e a polícia direciona os seus meios, que são poucos, para então atender essas demandas. Nós temos aí também o Vizinho Solidário, que é outra ferramenta importante, onde nós juntamos as comunidades para se autoprotegerem, passamos medidas passivas de segurança ao sair de casa, ao chegar de casa, vizinhos que têm confiança, não têm confiança, uma rede de comunicação por telefone, por WhatsApp, que eles possam estar, então, se protegendo e se ligando diretamente com a polícia. Nós temos também outras ações, como o PROERD, que é um programa que busca vacinar as crianças contra a violência e contra a droga, é um outro programa fantástico que a Polícia Militar desenvolve. Enfim, são várias ferramentas que nós temos para esse enfrentamento. Porém, nós precisamos que o governo entenda que a sociedade precisa ser protegida, que a sociedade precisa de um serviço público de qualidade. Infelizmente, o governo, de modo geral, em todos os níveis, tem essa dificuldade. E a sociedade brasileira, hoje, ela recebe um péssimo serviço público para aquilo que ela paga. A segurança pública não é diferente. Então, nós precisamos que as legislações sejam mudadas, que o sistema prisional precise funcionar, porque não pode você encarcerar uma pessoa e ela sair pior do que entrou. Então, o sistema está falido. Nós não podemos hoje, uma pessoa comete um crime capital de matar alguém e ficar respondendo um processo em liberdade. Essa pessoa precisa ser encarcerada, ela precisa responder o processo fechado. A pessoa que comete um delito, ela só vai ser encarcerada a partir de 8 anos de reclusão. Então, a grande maioria dos delitos menores de 8 anos, ela não vai nem para o regime fechado, ela vai para o semiaberto, para o aberto. Nós tivemos agora um caso emblemático no Brasil, onde uma quadrilha assaltou o país e estão praticamente todos em liberdade. Então, nós precisamos rever muitas questões que estão pendentes para que a segurança pública melhore. Você que ligou essa televisão, nós estamos conversando com o coronel, comandante lá do Comando Regional de Várzea Grande, coronel PM Conesa,
Coronel, eu gostaria de fazer uma pergunta. Daqui a pouco quero também oportunizar a diretoria do GECEM, que é um grupo para que a gente pudesse também estar debatendo. Hoje, eu quero colocar muito essa pergunta, porque o telespectador com certeza está querendo ouvir. Vamos falar que nós aqui, a opinião nossa, nós não vamos fazer juízo de valor em cima do que vocês estão falando aqui, mas eu quero fazer um questionamento que houve, e que vocês vão com certeza devem estar ouvindo também, com relação à classe empresarial, que é justamente quem tem essa vida noturna, exato, que paga seus impostos, eles acabam, de certa forma, gerando emprego, porque tem quantas pessoas que estão trabalhando, sejam bares, restaurantes, pizzarias, enfim. Porque essa lei, ela não vai ser direcionada para um público periférico dessa classe empresarial, ela vai abranger toda a Várzea Grande. Como que o senhor vê tudo isso? Essas alegações, com certeza, elas vão estar saindo, vão ser bastante evidentes. E existe também uma colocação, e a gente, na semana retrasada, entrevistamos alguns, a exemplo do representante do policial civil, do sindicato, o Clédson, ele fala da carência de efetivos, tanto na polícia militar quanto na polícia civil, que essa relação polícia-cidadão, ela não contempla aquilo, o mínimo desejável. Nós temos agora um novo governo, e esse novo governo com uma garra total, querendo realmente fazer essa mudança. Diante dessa encruzilhada, e como que o senhor vê essa saída, né, de alguém que está gerando dividendos, gerando impostos, e ele tem esse direito, e ao mesmo tempo essa lei, se passar pela Câmara, é uma lei de iniciativa popular, o senhor acha que isso pode dar algum problema? Olha, país democrático, nós temos que levar tudo à discussão. Sabemos dessa polêmica, sabemos do interesse empresarial, mas nós estamos protegendo a vida, que é o nosso bem maior. Nós então vamos encaminhar o projeto para a Câmara Municipal de Várzea Grande, lá será o fórum ideal para essas discussões. E nós não estamos propondo um projeto para fechamento dos bares, nós estamos propondo uma lei para limitação de funcionamento. Aqueles bares que desejam funcionar além das 23 horas, eles serão autorizados, desde que tome medidas de segurança para proteger os seus clientes que lá nesse bar eles vão frequentar. Por exemplo, então, Coronel, sim, a venda da bebida alcoólica para o consumo local interno. Então nós temos que ter um ambiente fechado, um ambiente de controle e portaria. Por quê? Não é incomum nós passarmos pela cidade às 2 da manhã e verificarmos lá dentro, tem uma senhora com uma criança de colo bebendo cerveja. Então nós temos que ter um controle de portaria, porque se acontecer algum delito lá dentro, inclusive nós temos esse controle para a investigação. Precisamos ter um vídeo monitoramento, precisamos ter filmado aquele ambiente. Nós precisamos que aquele ambiente seja seguro, tenha seguranças contratados para aquele ambiente. Então são medidas que nós vamos discutir, onde esse empresário deve investir para fazer com que aquele ambiente fique seguro para a sua população e também se limite as pessoas que queiram beber essa bebida alcoólica, que ele entre naquele ambiente para então fazer uso dele. E com relação à questão governamental, a efetivo, eu sempre digo, Luiz, o seguinte, que neste Brasil aqui, nós nunca vamos ter um efetivo de polícia suficiente para a demanda, porque é um país com muito conflito. É conflito na saúde, é conflito na infraestrutura, é conflito na educação. Hoje nós temos no colégio pessoas roubando, furtando, traficando. Hoje nós temos dentro do lar um pai ou um filho se matando, né? Então, as demandas da segurança são muito além dessas possibilidades. Então, o efetivo nunca neste país aqui vai ser suficiente. Nós precisamos tomar outras medidas culturais. Essa da bebida alcoólica, Luiz, é uma medida de cultura, porque em outros países mais desenvolvidos não existe bares funcionando a noite inteira. Às 11 horas fecham e as pessoas que quiserem tomar bebida alcoólica vão para as boates ou vão para suas casas. Esses bares são fechados. Você que ligou sua televisão, nós estamos falando com o Coronel PM Conesa, que é o comandante lá do 2º Comando Regional de Várzea Grande. Nós vamos a um pequeno intervalo e vamos falar com a diretoria do GECEM, que são os 100 amigos que
funciona ali em Várzea Grande. Daqui a pouquinho voltamos. De volta com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, canal 8. De segunda a sexta-feira, até sexta-feira agora, nós vamos começar o programa a partir das 22h30. Com remanejamento, adequação da grade nacional. O nosso programa, a partir de segunda-feira, vai começar às 23 horas. Só que nós vamos ganhar 15 minutos. Então nós vamos até o final do dia, né? Exatamente meia-noite, 0 horas. Nós estamos aí, 1 hora de programa a partir de segunda-feira, começando às 23 horas. Nós estamos com um problema polêmico aqui agora, falando sobre a questão da lei da vida, que o coronel expressou muito bem, o comandante lá do 2º Comando Regional de Várzea Grande, coronel Conesa, de que essa lei, ela visa justamente que os estabelecimentos, eles fechem, lógico, às 23 horas, e aqueles que querem funcionar a partir das 23 horas com alvará especial e com as medidas de segurança que eles têm que tomar com relação ao atendimento, ao espaço físico, enfim. E foi colocado, até o coronel exemplificou, uma senhora que está ali com uma criança, tomando uma cerveja, o marido com uma criança. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Martiniano, que é advogado, operador do direito. Hoje a Constituição assegura a todo cidadão o direito de ir e vir, você tem essa liberdade. Eu quero sair à noite, quero comer uma pizza, mas eu vou resolver comer essa pizza meia-noite. Então ele vai lá e toma uma cerveja, aí não tem com quem deixar a criança, leva essa criança lá. Com todo o aparato de segurança que o comércio tem que oferecer. Como que o senhor vê isso do ponto de vista legal? Nós temos uma carta magna que dá esse direito ao cidadão. Então eu gostaria só de que o senhor interpretasse, né? O senhor faz parte desse grupo, dos amigos aí, que estão preocupados com a segurança, e a gente tem que fazer todos os questionamentos, que são questionamentos que com certeza vão surgir e vocês vão estar enfrentando no dia a dia. Não, tranquilo, Luiz. Olha só. Juridicamente, o coronel vai enfrentar algumas turbulências, mas nós temos que ser reais. Tudo aquilo que fala de proteção à vida, isso tem que ser mais importante de qualquer regra em papel. Primeiro, que a regra no papel, ela vive no papel. Se o cidadão for esperar que aquilo que está no papel venha, não vai vir. Você tem que entender que a liberdade que a Constituição dá, a liberdade social, ela tem que ser limitada. A sua liberdade individual, não. Mas a liberdade social, ela tem um limite. E um desses limites é esse. O Estatuto da Criança já tem lei suficiente para punir essa senhora que está com essa criança lá. E ela, por si só, devia observar que essa criança não poderia estar num ambiente como esse. Se ela, como cidadã, não observa, aí é preciso entrar com mais a retenção, a polícia. Por quê? Porque ela, por si só, devia notar isso. Que um ambiente daquele não é um ambiente natural para que a criança esteja. E já existe a lei. Só que a efetividade dessa lei, a aplicação dessa lei, hoje, é complicado. Porque o Brasil, como um todo, ela vive numa falta de aplicação de lei, porque a sociedade, com alguns respeitos, não, os entes que são para aplicar a lei não aplicam nada. E como se faz? Então fica a sociedade, de alguma forma, se unindo para tentar arrumar uma saída. É uma saída para o bem, não é uma saída por causa disso ou daquilo. É saída para o bem. Qual é o bem melhor do ser humano? A vida. Se a vida sua não está sendo preservada, então qualquer lei que fizer a favor disso ou contra é errada. A primeira coisa que uma lei preserva é a vida da pessoa. E nada mais, tem que parar aí. Ao contrário, se for precisar de interpretação disso, daquilo, porque haja vista hoje para aplicar a lei. Você não consegue aplicar a lei direito. O político roubou. Tá, mas o que diz a lei? Não pegou com a mala na mão, não pegou... mas ele era o cara que administrava ali, ele era o cara que estava com o dinheiro, ele era o cara que era para trabalhar, e o dinheiro sumiu. A culpa é de quem? Minha? Por quê? Porque estão olhando a letra fria da lei. Eu sempre digo o seguinte: para os ricos, a benesse da lei. Para o pobre, o rigor da lei. Então, nós temos que começar a analisar a lei num contexto total. Você é responsável por isso e dar a cada um a sua responsabilidade com pena.
Não é simplesmente dar responsabilidade e na hora de ser penalizado ele é o primeiro a sair fora. Não, meu era só o... Não, você era quem trabalhava aqui, você é quem gerenciava esse dinheiro, você é quem administrava isso e você vai ser responsável por isso. A única coisa que precisa hoje no Brasil é se responsabilizar cada um pelos seus atos. E que é a coisa mais complicada que a gente vê, porque os entes que deviam dar respeito são os primeiros a burlarem, a violarem, a não querer arrumar argumento para não fazer. Você pega o município de Várzea Grande hoje, nós temos 21 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito, que não trabalha, mas recebe. Pelo que eu entendo, o salário é a contraprestação de um serviço. Se você não trabalha, como é que você recebe? E recebe. Como é que nós vamos fazer? Vamos viver assim até quando? Então alguém tem que começar a tomar vergonha, começar a analisar as coisas, você tem que ser responsabilizado pelo que você faz. E se você reclama, hoje eu vi na passeata aqui, tinha político na passeata. A passeata do povo era contra a administração dos políticos. Então a pessoa não tem nem vergonha. Ele devia ter pelo menos vergonha de não dar lá. Porque se eu sou um político, eu devia ter vergonha. Eu não estou trabalhando adequado, porque se está uma situação como essa, antes de ficar buscando legalidade lá, que legalidade é você cumprir com o seu ato. Isso qualquer um conhece, sabe e pode fazer. Mas desde que vai esperar me punir? Não punir nunca. Doutor, uma outra pergunta. Com relação ao fechamento, talvez o coronel também pudesse estar respondendo essa pergunta. Esse pessoal que frequenta os bares, fechou o bar 11 horas, eles não podem estar comprando essa bebida e levando para suas casas? Sim, esse problema não pode estar saindo do bar, a violência não pode estar É verdade. É mais longo do que apenas buscando a polícia militar, que nem era para estar fazendo isso, porque isso é um dever de outros que são pagos para fazer, está tomando a iniciativa de que os outros não tomam. Porque a polícia militar não precisaria estar fazendo isso. Mas diante de uma sociedade que administra Várzea Grande, uma ineficiência total, nada funciona e nada é feito, a polícia militar está tomando a frente para tentar buscar amenizar o que acontece em Várzea Grande. Mas, doutor, diante desse quadro, a segurança pública é de competência do Estado. Com todo respeito ao coronel, isso não seria, de certa forma, a omissão desses governantes de aparelhar a polícia, de dar mais equipamentos, aumentar a condição, dar uma condição digna de trabalho, viaturas, equipamentos, armamentos? Luiz, tudo é omissão do poder público. Porque o poder público, se você chamar o representante, o gestor, ele vai dizer assim, mas falta dinheiro. Ou foi o passado que fez isso, eu não consigo ajustar no presente. Só que ele não pede conta. Se eu não consigo fazer, então está na hora de eu ir embora. Tchau. Eu estou ganhando, pedir conta não pede. Né? Se eu não consigo trabalhar, está na hora de eu ir embora, porque eu estou recebendo salário em trabalhar e estou botando a culpa em alguém. A culpa. A responsabilidade é minha atual. Se você pega nacional, a presidenta bota a culpa assim. No Fernando Henrique. Para mim, quando ela diz isso, ela comete 2 crimes. Um por omissão, que ela sabe que foi o Fernando Henrique que não mandou prender, e outro por ação, que está sendo roubado na atualidade, não manda prender. E nós vamos viver de desculpa. E quando você se candidata a qualquer cargo eletivo, ninguém colocou um revólver na sua cabeça, você foi sabendo das condições, sem contar o Estado, e alega que ou o Estado, ou a Prefeitura, ou a União, e tem que trabalhar, né? Você alega que vai arrumar tudo e que vai resolver todos os problemas existentes. Mas, pessoal, líder, uma pergunta, quantas mil assinaturas vocês já conseguiram? Precisa de um número de 10 mil, me parece, né? É isso, coronel? Isso, 10 mil assinaturas. 10 mil assinaturas. Olha, Várzea Grande se mobilizou, inclusive eu quero aqui parabenizar o coronel Conesa pela ideia, né? Inclusive aqui vem eu assino essa ideia. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, primeiro eu perguntei na minha casa o que achavam, então toda a minha casa, meus filhos, a minha esposa assinou essa ideia. Eu tive coragem de ir para a rua, mobilizamos o GECEM, que o GECEM é formado, Luiz, por professores, profissionais liberais, por militares, por comerciantes da Bastante eclética a formação. Bastante eclética. Então todos compraram a ideia, todo mundo assinou essa ideia, certo? Nós estamos na praça pedindo essas assinaturas, eu acredito que nós vamos conseguir sensibilizar os vereadores de Várzea Grande, porque é um número de assinatura grande, são 10 mil assinaturas. Hoje já está com mais de 80%. Nós já estamos com mais de 80%. E nós vamos fazer essa entrega em público na praça lá, sexta-feira, às 16h30. Quero convidá-lo para estar lá, que vamos fazer a entrega dessas assinaturas para o nosso grande comandante lá de Várzea Grande.
Olha, conselheiro Sandro, alguma colocação em cima disso? Nosso tempo já está terminando. Já sim, olha, isso não é uma ideia difícil, tão polêmica assim, como eu estava falando aqui para o Coronel. Isso já existe um bom número de bares e lanchonetes em Cuiabá e Várzea Grande que já fecham às 23 horas. Ele sabe que o movimento bom é até às 23 e que passou daí começam os problemas. Então não é tão difícil assim e não é tão inconstitucional assim. A favor da vida é uma grande ideia e é muito prática e pode ser aplicada sim, com facilidade. Ô Sandro, muito obrigado, Coronel. Obrigado ao pessoal. Vanessa, obrigado. Muito obrigado. E doutor. Olha, tenham todos aí uma boa noite. Infelizmente nosso programa chegou ao final e oportunidade que não vai faltar para vocês aqui. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até amanhã, se assim Deus nos permitir.